Olá, nós somos da turma 4 de Medicina da UE. Nós iremos falar sobre o tema inibidores do ciclo celular e sua importância na terapia oncológica. Nosso grupo é composto por 3 pessoas, eu, Gabriele Kettany, Emanuele Soares Fontinelli e Gabriel Lima. Quinases dependentes de ciclinas e o ciclo celular. Bom, devido ao seu papel importante no ciclo celular, as quinases dependentes de ciclinas vêm sendo amplamente estudadas para o desenvolvimento de fármacos. A maioria das transições que ocorrem durante o ciclo celular de células eucarióticas, elas são controladas por quinases dependentes de ciclinas para se tornarem ativas. As CDKs formam uma família de proteínas quinases serinas-treonina, que fosforilam de modo específico a serina ou a treonina em diferentes proteínas, e elas possuem uma conformação biolobal. A ativação de CDK por uma ciclina ocorre de modo rigidamente controlado. Porém, a desregulação dessa família de proteínas é uma característica importante de várias doenças, como o câncer, onde a desregulação do ciclo celular contribui para o crescimento e a proliferação descontroladas da célula. CDK2. Com um importante papel regulador na progressão do ciclo celular está a CDK2. Há estudos que mostram que a CDK2 está presente nos casos de câncer laringe, câncer de mama e melanoma. A ativação da CDK2 está associada a uma amplificação das ciclinas A e E em um grande número de cânceres humanos, particularmente no câncer de ovário, mama e carcinoma do endométrio, carcinoma de pulmão e tireoide e osteosarcoma e melanoma. Os complexos CDK2 ciclinas têm sido propostos para completar a fosforilação PRP, um evento que se pensa transmitir a independência mitogênica para a célula em divisão. Os complexos CDK2 ciclina foram também implicados na transição G1S, permitindo que ocorra a replicação do DNA original. Inibidores de CDK2. Recentemente, os inibidores de CDK2 entraram para o desenvolvimento de fármacos anti-câncer, que validam ainda mais a importância de inibidores CDK no desenvolvimento de uma nova geração de fármacos contra o câncer. O primeiro deles é a R547, que mostra uma atividade potente e seletiva contra CDK1, 2 e 4. Estudos pré-clínicos confirmam que a R547 como um possível fármaco antitumoral. Os estudos clínicos estão em andamento para a avaliação a eficácia do R547 em tumores sólidos e hematológicos avançados. O outro inibidor também é o AT7519. É administrado a pacientes com tumores sólidos avançados ou linfomas não refratários. Esta nova molécula apresenta uma elevada seletividade para a CDK2, embora seja também ativo contra a CDK9 e a CDK5, e é relativamente inativo contra proteínas não CDKs. A gente tem também a proteína P21, que foi identificada pela sua capacidade de ligar-se ao complexo CDK2 e funciona como uma KCl ao inibir a sua atividade. A P21 é um inibidor universal de CDKs, uma vez que inibe a atividade de cada membro da família CDK. A associação da P27 ao complexo CDK2 causa alterações conformacionais na fenda catalítica da CDK2, que inativam as quinases ao dificultar a sua ligação ao ATP e bloqueia o local de fosforilação das quinases de ativação das CDKs, no caso. Em estudos, é referido à molécula P21 ou a P27 ligada ao complexo CDK é suficiente para inibir a atividade das quinases.
E, por fim, temos também uma das primeiras moléculas que pertence a esta nova classe de inibidores, que é um peptídeo de 39 resíduos, a SPA-310. Derivado a partir da região espaçadora RB2, que medeia a interação entre a CDK2, ciclina A e seus substratos. A SPA-310 foi capaz de inibir a atividade de CDK e induzir uma nova diminuição significativa na proliferação das células do cancro do pulmão e em ratinhos transplantados. Eu vou falar sobre as CDKs 5, 6 e 8. Como já foi explicado acima, CDKs são sinases dependentes de ciclinas que têm forte atuação no processo de reprodução celular. E é aí que é muito importante o papel dos inibidores, porque se essa célula tiver algum problema e não conseguir ser controlada na sua reprodução, provavelmente vai gerar um tumor. E como método de minimizar esse efeito, foram descobertos alguns inibidores aí. Começando aqui pela CDK5, diferentemente de outras CDKs, ela não está envolvida de forma estrita na regulação do ciclo celular. Ela está mais presente em algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. No início, no desenvolvimento dela, há uma relação da atividade dessa proteína com a morte de células neuronais. Há vários estudos que relacionam essas doenças que eu acabei de citar com a enzima CDK5 e inclusive mostram a relevância dessa proteína como alvo terapêutico, a fim de sanar os efeitos dessa patologia. Aqui ao lado, na figura, tem um exemplo da estrutura da CDK5 com foco no inibidor que já está acoplado nela. Esse inibidor pode ser, a leucina ou alguns outros. Já a CDK6, ela possui um papel na regulação do ciclo celular. E essa é uma proteína que está intimamente ligada às fases da intérfase, sendo também considerado um promissor alvo para o tratamento contra o câncer. Essa enzima ela é essencial para a progressão na fase G1, e a desregulação das atividades dela resulta na perda do controle da mitose e, consequentemente, da regulação do ciclo celular, o que leva a uma proliferação celular descontrolada, dessa forma gerando alguns tumores. E aqui nós temos o ribociclib, que é o inibidor da CDK 4 e 6, que inclusive está sendo distribuído atualmente pelo SUS para os pacientes que estão necessitando do tratamento e também pela rede privada para quem tem plano de saúde ou condições de comprar esse medicamento fora a parte, fora de planos de saúde. As enzimas CDK 4 e 6, como já foi dito, elas são muito importantes para o crescimento e divisão das células. E com o bloqueio dessas proteínas, dessas enzimas, pode atrasar o desenvolvimento das células cancerígenas e atrasando assim o câncer. E vale lembrar que, conforme uma decisão recente do STF, os pacientes que não têm plano de saúde ou que não têm recursos para custear o financiamento desse medicamento, eles têm o direito, sim, ao fornecimento desse medicamento por parte do SUS, gratuitamente. Um excedente desse gene e também o aumento da sua expressão, ele tem sido notado em algumas doenças, como a gente pode ver na figura, o linfoma, leucemias, gliomas e outras patologias. E eu tinha esquecido também de mencionar no slide acima a estrutura da CDK6, também com enfoque no inibidor, nesse caso é a metanoa, e dessa forma ele consegue, digamos que, estancar a atividade dessa enzima. A CDK8 ela é um componente do complexo mediador, que nada mais é do que um complexo multiproteico. Ela atua na transcrição e tem sido apontado como um regulador de vários passos na progressão do ciclo celular. Ela também é classificada como uma oncoproteína. Mas o que são oncoproteínas? São enzimas que atuam como promotores da disseminação celular desgovernada. Essas oncoproteínas são responsáveis pela sinalização celular em várias etapas da divisão celular. Estão muito relacionadas
com o surgimento do câncer, graças ao seu forte poder de divisão. E conforme a gente vê na imagem, outras evidências também mostram o papel na proliferação celular de pacientes com melanoma. Este câncer ele tem origem nos melanócitos, né, que são células produtoras de melanina, e é a substância que dá cor à pele. Esse tipo de câncer também é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou em mucosas, na forma de manchas, pintas ou outros sinais de câncer de mama. E agora nós vamos falar um pouco sobre o sorafenib, que é um inibidor da proteína CDK8. Esse inibidor ele foi aprovado recentemente para o tratamento de câncer renal primário, por câncer de fígado primário e avançado e para o tratamento do câncer de tireoide. O tratamento com esse medicamento ele induz a autofagia celular. Como todos sabem, né, a autofagia é um processo de regeneração natural das células e assim ele reduz a probabilidade do surgimento de algumas doenças. E assim como o ribociclib, o SUS deve fornecer esse medicamento porque ele tem um alto custo. E também, se a pessoa não tiver condições, o Estado é obrigado a fornecer o tratamento completo com esse medicamento. E aqui na figura a gente pode ver a fórmula estrutural dele. Outra CDK com interesse farmacológico é a CDK9, que é um componente do complexo de subalongação fosforilando a RNA polimerase 2 no domínio carboxo terminal para promover a liberação da RNA polimerase 2 e a transcrição da ligação. Inibidores da CDK9 têm se mostrado ser seletivamente citotóxico para as células cancerosas, quando comparado com as células normais, sugerindo que esta CDK pode ser um alvo terapêutico bastante vantajoso. Isto se baseia no fato de células cancerosas geralmente dependerem da produção de proteínas reguladoras anti-apoptóticas de vida curta, de modo a resistir à morte celular programada. E a redução de transcrição destes fatores de sobrevivência através da inibição farmacológica da CDK9 resultaria em uma atividade antitumoral devido ao restabelecimento do processo de apoptose, que é no caso a morte celular programada, que é um evento que ocorre de forma natural nas nossas células. O flavopiridol é uma droga anti-câncer que se encontra em ensaios clínicos de fase 2. Ele se liga ao sítio ATP da CDK9, induzindo mudanças estruturais imprevistas que enterram o inibidor. O flavopiridol é um inibidor de CDK de ampla especificidade, com a preferência distinta pelas CDK9. A administração do piridol tem efeitos profundos na transcrição e resultam em níveis diminuídos de RNA mensageiros, incluindo aqueles para fatores de transcrição precoces, citocina, reguladores do ciclo celular e quinases, bem como aquelas proteínas que mediam a resposta antiapoptótica, como a MCL-1 e a XAP. Como eu já tinha falado, o flavopiridol está atualmente em ensaios clínicos como inibidor da CDK9 para uma série de cânceres, mas os resultados têm se mantido promissores para o tratamento de leucemia linfócita crônica, que você consegue impedir a transcrição ou qualquer outra função dessas CDKs dentro de uma célula, você consegue inibir a sua proliferação. Dessa forma, essas células param de se produzir, de se reproduzir, de se proliferar no teu corpo. Essa é a importância desses inibidores dentro do campo da oncologia, porque assim você consegue reduzir a velocidade de um câncer e até mesmo curá-lo. Estima-se que o número esperado de novos casos de câncer sofra um aumento de 70% nas próximas 2 décadas, já figurando entre as principais causas de mortalidade e mortalidade no mundo. Nesse contexto, observa-se a importância da busca de novos potenciais inibidores seletivos de quinases, dependentes de ciclina, CDK, no caso são as CDKs, que são proteínas que possuem seus níveis variando durante o ciclo celular para que este ocorra de modo controlado.
Todavia, a desregulação desta família de proteínas, então toda desregulação que ocorre dentro da família das proteínas de CDK9, elas podem levar a uma desregulação de todo o ciclo celular. E isso é uma característica importante das doenças, dentre elas o câncer, que contribui para o crescimento e proliferação descontrolado das células. Então, essa é a importância dos inibidores, porque a partir do momento que você consegue